Ou o Brasil se livra dos educadores, ou os educadores conduzirão o Brasil ao nível de instrução vigente na Idade da Pedra. Então, de tempos em tempos, coisas como o Instituto Liberal fazem o desfavor de lembrar pra gente que elas existem. Isso aconteceu hoje mais cedo, quando o dito Instituto Liberal publicou um texto chamado Roubar ou Roubar, onde o autor defende a ideia de que a cobrança de impostos para serviços públicos com o objetivo de custear outros serviços, como, por exemplo, universidades públicas federais, seria injusto, uma vez que essas universidades não dão retorno social devido. Então, universidade pública tá errada, tem que acabar. É basicamente essa lógica, choque de cultura, que orienta o texto. E óbvio, toda a redação do artigo é absurda, ela não tem fundamento algum, ela é basicamente um texto pautado em choque de valor, né? Como esse tipo de organização que é o Instituto Millennium, o Instituto Liberal e outros semelhantes, eles sempre fazem, né? Eles querem pautar o debate público, nesse caso, sobre educação, indo sempre pelo mais radical, pelo mais extremo, mesmo quando esse extremismo, esse radicalismo não tem nenhum tipo de fundamento. Dito isso, essa discussão toda me lembrou muito sobre a relação que essas instituições que a gente chama de think tanks, né, que são aparelhos hegemônicos que servem para estabelecer um consenso ideológico para certas pautas e plataformas políticas, no caso do Instituto Millennium, o neoliberalismo, a relação que organizações como essa têm com o Escola Sem Partido, né? Isso me recordou que a gente aqui no grupo já escrevemos bastante sobre a associação que o Escola Sem Partido tem com grupos como esse. Começando com o que é o primeiro think tank liberal surgido no Brasil, né, o Instituto Liberal, que já teve como membros sócios, né, o hoje coordenador e o vice-presidente do Escola Sem Partido, né, o Miguel Najib e o Braulio Porto de Matos, que eram associados ao Instituto Liberal antes da fundação do Escola Sem Partido, né? A gente tem um texto publicado, que a gente vai deixar linkado aqui embaixo, falando como já desde 2002, pelo menos, tanto o Najib quanto o Braulio Porto de Matos já tinham uma vinculação com esse que é basicamente um aparelho ideológico liberal. O que é bem estranho quando a gente pensa que até hoje esses membros do Escola Sem Partido reivindicam que o grupo do qual eles fazem parte, que eles dirigem, é um grupo partidário. E tem o próprio Instituto Millennium, o Instituto Millennium, do qual o Miguel Najib foi articulista até 2011. Inclusive, um dos textos do qual que o Najib assina na época em que ele era articulista do Instituto, era um texto chamado Por uma Escola que Defenda os Valores da Millennium. O que, de novo, é muito estranho para o organizador de um movimento que se diz apartidário. A história por trás desses textos e vários outros, e da relação do Miguel Najib com o Instituto Millennium é muito curiosa. A gente tem um texto também que a gente descreve isso um pouco melhor, a gente vai deixar linkado, mas basicamente, o Miguel Najib era autor publicado no Instituto Millennium, ele tinha uma paginazinha só dele lá, que apresentava ele como autor publicado pela organização, como fundador do movimento Escola Sem Partido. Só que todas essas páginas, elas hoje estão printadas no artigo que a gente vai linkar, mas hoje elas não existem mais, né? Hoje, se você entrar no site do Instituto Millennium, você acha os textos que o Miguel Najib escreveu lá, procurando pelos títulos dos textos, mas você não acha procurando pelo nome do autor. Isso porque o Miguel Najib foi desvinculado do Instituto após um caso em que ele promoveu assédio online contra a professora de um FATEC, do FATEC de Barueri. Isso gerou um certo mal-estar, um certo constrangimento, e o caso de assédio foi exposto, né, por um blog de estudantes do colégio que demonstraram a vinculação do Miguel Najib com o Instituto Millennium. Inclusive, o print que a gente usa no nosso site, no nosso texto,
para comprovar a vinculação do Najib com o Millennium é tirado desse blog. E depois disso, o Instituto Millennium lançou uma nota afirmando que eles não teriam nenhuma vinculação com o Miguel Najib e que os textos publicados por ele no site seriam só produtos da opinião de um membro associado. Então, é curioso ver como dentro desses espaços, né, de difusão ideológica liberal, muitos desses espaços também da difusão de uma ideia de deslegitimar a educação pública, como esses institutos, a gente tem essa relação com o Escola Sem Partido. O Escola Sem Partido que existe desde 2004, basicamente tendo como sua principal plataforma a deslegitimação da educação, né? A deslegitimação da figura do professor e, mais especificamente, a da educação pública ou do professor de escola pública. E é curioso ver como a relação do Escola Sem Partido com essas organizações mostra uma das bases ideológicas do movimento. E é muito curioso ver como, de tempos em tempos, o Instituto Millennium volta à tona escrevendo um artigo absurdo como esse, porque mostra um pouco como o próprio Escola Sem Partido nasceu e prosperou junto desses absurdos. Então, para quem quiser saber mais sobre toda essa história bonita desse casamento entre Escola Sem Partido e think tanks liberais, a gente vai deixar algumas referências aqui embaixo. No mais é isso, pessoal. Até a próxima.